Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, estamos no ano de 1993. Nós vimos na nossa playlist o Garry Kasparov venceu o Anatoly Karpov num duelo incrível, né? Aliás, numa sequência de duelos que começou lá em 84, né? Com vitória do Karpov. 85 Kasparov conseguiu vencer, venceu em 86 de novo, aí em 87 de novo, o rematch do rematch, e aí conseguiu 3 anos de reinado, venceu de novo em 1990 e agora ele tem mais 3 anos aí de reinado e 1993, portanto. E agora o que vai definir, né? Quem vai ser o adversário do Kasparov, quem vai desafiar o título mundial de Garry Kasparov é o torneio de candidatos, que reúne os melhores jogadores do mundo, assim como é feito hoje em dia, né? O vencedor do torneio de candidatos ganha o direito de jogar contra, né, de desafiar o campeão mundial. E a gente está na final do torneio de candidatos aqui de 1993, de brancas Nigel Short, um jogador inglês muito forte, inclusive continua jogando, e o Jan Timman, da Holanda, que também é um jogador que continua jogando. Se eu não me engano, o Nigel Short hoje está entre os 200 melhores jogadores do mundo na ativa, com certeza, e o Jan Timman provavelmente entre os 500 melhores jogadores do mundo, né? São realmente ainda jogadores de muita qualidade. Mas aqui em 93 eles eram os melhores aí do mundo, entre os melhores, entre os top 50, os dois com certeza. E aqui eles duelando então para definir quem vai disputar o Mundial. Vamos dar uma olhada nessa partida. Nigel Short aqui abre com E4, temos E5, cavalo em F3, cavalo C6 e bispo B5, configurando aqui uma abertura espanhola ou Ruy Lopes, né? A ideia aqui é atacar um dos defensores das casas de D4 e E5, né? E quem joga isso daqui, quem joga? Qualquer pessoa pode jogar, né? Mas quando dois grandes mestres numa final, né, num torneio importante como esse, jogam uma Ruy Lopes, é porque realmente a gente vai ver um debate aqui de abertura, né? Um debate teórico no tabuleiro. Quem estudou, quem fez melhor o seu preparo aí em relação à abertura, né? Vamos ver como é que ela continua aqui. A6, bispo em A4, cavalo em F6, atacando o peão. E depois de roque, as brancas deixam esse peão. Na maioria das partidas aqui do canal, quando a gente assiste, as pretas continuam buscando um desenvolvimento rápido aqui, com bispo E7 e depois roque, ao invés de perderem um tempo capturando aqui o peão, né? Então, é difícil de ver, né? E sempre fica essa dúvida, será que pode capturar e tal? Na verdade pode, né? Mas não dá para as pretas terem a ilusão de que estão ganhando alguma coisa aqui. Elas têm que saber que estão ganhando um pouco de material ao preço de estarem movendo a mesma peça 2 vezes, ao preço aí de um atraso no desenvolvimento. Tendo isso em mente, né, não achando que está ganhando nem nada disso, dá para continuar jogando. Se tiver que devolver material, depois devolve, né, para não se atrapalhar na abertura. Vamos ver como continua então. Cavalo toma em E4, D4 tentando abrir mais a posição, e aqui B5 atacando o bispo. Bispo B3 e aqui D5. D toma E5 e agora bispo E6, ou seja, as pretas devolveram aí o peão, né? Tá 7 peões aí para cada um e conseguiram acelerar o seu desenvolvimento, né? Estão com um centro forte aqui, principalmente as casas claras, né? Então tá tudo certo. A partida segue aqui com C3, é tudo teórico aqui por enquanto, tá? Tudo lance de catalogado aí de livro. Bispo C5, cavalo aqui de bem em D2, roque e agora bispo C2 e F5, né? Olha só que interessante, as pretas aqui, o Jan Timman, ele parece que tá ganhando bastante espaço, né? Já jogou aí com D5, agora tá com peão em F5, né? Tá com as 4 peças menores aí bem desenvolvidas, o seu cavalo já passou aí da metade do tabuleiro da ala das negras, já tá aqui na quinta horizontal, né? Já tem uma peça na quinta horizontal, então parece que as pretas estão ganhando bastante território aí. Cavalo B3 atacando o bispo, bispo B6, agora cavalo de F em D4, e depois de cavalo toma D4, cavalo toma D4, bispo toma D4, aqui as brancas têm 2 possibilidades, né? É claro que tem que recapturar essa peça, você não vai ficar com uma peça menor a menos, e a questão é capturar de peão ou capturar de dama, né? Tendo em vista que essa configuração aqui de peões, as pretas loucas para jogar em C5, a maioria das pessoas pensaria em jogar aqui um peão e levaria provavelmente aqui o lance C5 e o jogo continuaria, né? Mas aqui o Nigel Short tem uma ideia diferente e ele captura de dama, permitindo esse avanço aqui das negras com C5. E agora as pretas parecem estar realmente ganhando bastante espaço, a dama está atacada e a dama tem que voltar
para segurança, volta aqui para D1. E a partida segue ainda com H6, agora F3, atacando o cavalo, cavalo volta para G5, bispo E3, e aqui é interessante, né? Como o Ian Thiemann avançou demais esses peões, é claro que existem fraquezas, né, na posição. Agora o peão de C5 está um peão sem defesa, né, indefeso por enquanto. Então deu aqui para o Nigel Short desenvolver uma peça com tempo aqui sobre o peão de C5, né? Então isso é interessante de observar. Torre C8 agora defendendo, e agora dama D2, conectando as torres, né, e fazendo uma pressão aqui em G5 também, segurando a importante casa de F4, né, para não deixar as pretas irem ganhando muito mais território, né. É interessante essa manobra, tá? Vou voltar rapidinho aqui, porque que a dama voltou para D1 primeiro, passou o bispo para E3 para depois vir para D2, tá? É interessante você nunca bloquear as suas peças, nem nada disso. Então esse tipo de manobra é bastante importante de observar. Ó. Passou a dama, tirou o cavalo, aí desenvolveu o bispo e depois subiu a dama de novo, conectando aí as torres. Vamos ver como é que a partida segue. A5, o Ian Thiemann faz uma formação bastante interessante aí de peões, né? Avançando com o seu pelotão realmente aí na ala da dama. A partida segue com torre de A em D1, e aqui o Nigel Short tranquilamente vai desenvolvendo as suas peças, colocou essa torre que estava mal colocada em A1 numa coluna bacana, aqui na coluna D, semi-aberta, né? As torres gostam das colunas semi-abertas. A partida segue aqui com dama em E7, conectando também as torres, possivelmente preparando aí uma passagem aqui de torre por trás e também tirando aí a dama dessa mesma coluna D. A partida segue então com bispo B1 aqui pelo Nigel Short e dando a casa C2 aqui, provavelmente com ataques de dama aqui em C2, né? Também aqui abrindo aqui a defesa da dama aqui na casa de B2, pode ser interessante no futuro. A partida segue com rei H8 e agora torre de F em 1, desenvolvendo então a última peça que o Nigel Short não havia movido aí, não havia desenvolvido. Torre C7 foi jogado, bispo aqui em F2, olha como calmamente aí o Nigel Short vai desenvolvendo aí as suas peças, vai segurando casas importantes. A B4 foi jogado e o Ian Thiemann, por sua vez, vai avançando, né? Mais uma vez o pelotão aí avançando B4 e agora o lance aqui H4, que foi preparado pelo Nigel Short com o lance bispo F2. Agora o peão de H4 está protegido pelo bispo e assim que o cavalo sair da casa de G5, o peão está protegido, né? O cavalo vem para H7 e agora esse cavalo não está numa posição legal, né? Ele não tem casas, né, para jogar. Por enquanto ele tá temporariamente preso aí em H7, né? A partida segue com dama D3 e agora esse peão aqui não pode se movimentar, senão tá caindo ali em H7 com checkmate. A G5 foi jogado e agora dama em A6 aqui pelo Nigel Short, batendo aqui na base desse peão aqui de A5, né? A base aqui é um dos defensores de B4, né? Então já ameaçando aqui o peão. No entanto, esse movimento é bem ambicioso porque tem muita coisa acontecendo aqui na ala do rei, né? Nessa ala aqui do tabuleiro. E você querer atuar de repente nesse peão aqui pode ser um pouco perigoso. Torre de F em C8 foi jogado. A torre E2 segurando aí a sétima horizontal e também preparando uma defesa aqui em G2 no futuro, né? Uma vez que as pretas poderão abrir a coluna G. A torre aqui em C6 atacando a dama. E aqui, gente, o Nigel Short tem que tomar uma decisão, né? Porque o Ian Thiemann tá oferecendo aqui o peão de A5, né? E aí essa aqui é a questão. Vale a pena eu capturar esse peão? Vale perceber que se a dama capturar em A5, essa dama tá fora do jogo durante um bom tempo, né? Essa dama vai ter dificuldade para voltar aí para a partida. Então tem que pensar muito bem, né? Se você vai querer capturar esse peão e tudo mais. Eu acho um pouco arriscado, tá? É questão aí de gosto, questão de estilo, né? De jogador. Tem gente que gosta. Eu acho que se fosse o Karpov, né? O Karpov, um peão é um peão, né? Provavelmente ele capturaria, né? Não sei também, porque ele também é bem posicional. Mas eu fico um pouco receoso de deixar uma peça tão forte que é a dama, né? Que é uma peça tão valiosa, presa no canto aí do tabuleiro por conta de um peão, né? Aqui o lance jogado pelo Nigel Short foi dama D3. Para mim faz mais sentido também. Continua fazendo a pressão aqui nessa diagonal. É claro que agora está defendido aqui pela dama, mas é uma pressão incômoda, né? A partida segue com G também H4. E agora
o Nigel Short vai para uma ideia interessante aqui com F4, ó, e ele conseguiu então estabilizar aqui esses peões, né? Tem um peão passado aqui na coluna E que pode se tornar perigoso mais para frente. E ao jogar aqui com F4 também libera a dama para poder jogar, por exemplo, aqui em F3, H5, enfim, tá dando mais espaço aí para as peças. Torre G8 foi jogado, dama em F3, B toma em C3, B toma em C3 e agora torre B6. Bispo aqui em C2, torre aqui em G4 e essa posição começa a ficar complicada aqui pro Nigel Short. Parece que ele tá sendo esmagado aqui aos poucos, né? O Ian Timman tá conseguindo jogar nas duas alas, né? Ele joga na ala da dama, de repente ele faz um lance na ala do rei, né? Ele vai desviando o foco aí, tá vindo com tudo, desce com o seu batalhão de peões. A única peça que passou aqui da quarta horizontal do Nigel Short até agora foi esse peão aqui, né? E o Ian Timman já avançou com várias peças aí a partir da quinta horizontal, né? Agora tá com a torre, o peão, né? O rei aqui na mesma coluna dessa torre. Então o rei H2 foi jogado aqui tirando, né? Cravada, tirando possibilidades aí de avanço de peão no futuro. Então colocando aí o rei fora dessa coluna da torre. Torre B8 foi jogado, segurando aqui a fileira do fundo e também preparando para passar a torre aqui para um ataque na coluna G. E agora, essa posição aqui, gente, é muito difícil de você achar um lance para as brancas, de verdade. Né? O que você vai jogar aqui? Provavelmente vai jogar um torre G1 para já defender aqui a coluna G. Você vai jogar... Vamos tentar achar um lance. É difícil, né? É realmente muito difícil de achar, encontrar aqui um plano, né, para as brancas. E o Nigel Short vai para o melhor plano. Na verdade, é o único lance aqui que permite as brancas ganharem uma iniciativa. E aqui a ideia do Nigel Short é usar toda essa agressividade aí que o Ian Timman veio trazendo na partida contra ele mesmo, né? Porque se você for ver, esses peões aqui, não tem um peão protegendo o outro, né? Esse peão não tem ninguém protegendo. Olha só, nenhum dos peões estão se protegendo, né? Então, veio atacando com tudo, mas a posição é delicada. E o Nigel Short, então, faz o único lance que permite aí as brancas conseguirem uma iniciativa e ficarem melhores na posição, que é o lance torre toma aqui em D5, e esse lance é muito instrutivo, né? E vamos analisar por quê. Bom, tá entregando uma troca, né? Tá entregando aí uma torre por um bispo, mas na verdade já capturando um peão, então uma torre por um bispo e um peão. E além de tudo, né? Esse bispo aqui tá bloqueando o peão passado, então você vai eliminar a peça que tá bloqueando o peão passado, se o bispo capturar a torre, né? A dama vai estar muito bem centralizada, vai estar atacando aqui em C5, que provavelmente vai cair. Então assim, gente, é muito interessante olhar essas questões aí de valor das peças, né? Tudo é muito relativo aqui, né? Então é bem instrutivo aqui essa combinação do Nigel Short, entregando a torre por um bispo e um peão aqui em D5 e fazendo uma pressão em C5 e tentar depois jogar com o peão passado, tá? Então fica aqui esse tipo de ideia para a gente poder jogar nas nossas partidas também, né? Não ficar com muito medo de sacrificar a qualidade, sacrificar a troca, tá? Que pode ter muita compensação. Nesse caso aqui a gente tá vendo que tem, né? Que vai ter, ó. Torre toma D5 foi jogado, bispo toma D5, dama toma D5 e agora torre toma em F4. Caiu aqui o peão de F4, mas tá caindo aqui em C5, né? Bispo toma em C5, atacando a dama. E vocês já perceberam como esse bispo agora vai crescer na partida? Né? Porque olha só, o rei está exposto, né? Olha, ambos os reis, né? Mas o rei aqui das negras está um pouco mais exposto. E agora, olha só, esse par de bispos aqui vai poder fazer muita coisa, né? Vamos ver como é que a partida segue. A dama está atacada, dama G7. E de G7 ela poderá vir para G3, tem torre entrando em F1, tá uma posição perigosa, né? E aqui bispo D4 foi jogado então, ameaçando aí avançar o peão. E as pretas começam a ter problemas, né? Vão ter que cobrir com cavalo e tudo mais. Torre E8 foi jogado. E agora dama D6 aqui pelo Nigel Short. Eu vou voltar aqui esse lance. Aqui é o lance de número 38. Eu não sei como é que estava a questão do tempo dos dois, mas em geral, quando está próximo do lance 40, o tempo começa a complicar, né? Aqui, uma sequência muito forte poderia acontecer com o lance E6, tá? O lance E6 atacando aqui a dama. Teria que cobrir com o cavalo aqui. E aí poderia seguir com um combo aqui, ó, com bispo toma em F6, dama toma em F6, dama B5 atacando aqui a torre de B8.
de E8, e a ideia é que além disso, se essa torre sair dessa fileira do fundo, tem dama entrando aqui com cheque e capturando aqui a torre na sequência. Então, percebam como é uma ideia bem forte, tá? Poderia ter sido aplicada aí na partida, mas provavelmente o Nigel Short não teve tempo de chegar nessa profundidade aí, né? Aqui não poderia tomar então em E6 porque tomaria aqui cheque caindo a torre de F4, né? Teria que jogar aqui um lance como torre G8, né? E aí depois de um lance como E7, as brancas estariam completamente vencendo aqui nessa posição, tá? Então seria uma ideia bacana aqui depois de torre 8 fazer o lance E6, mas provavelmente com tempo curto no relógio. O Nigel Short continuou com dama D6, que ao mesmo tempo prepara o avanço do peão com um ataque aqui na torre, né, com o descoberto. Só que isso permite aqui o lance torre F1, tá bom? Torre F1 poderia ter sido jogado pelo Ian Thiemann, e esse jogo aqui equilibraria tudo, se não deixaria as pretas até um pouco melhores, tá? Tá ameaçando aqui a entrada em G3 com cheque, esse lance seria fortíssimo. Olha só que legal. Deixa eu desligar aqui. Desculpem aí por isso, pessoal. E aqui estaria ameaçando essa entrada, né? Então forçaria as brancas a jogarem E6, segurando aqui a casa de G3. E aí depois de cavalo F6, por exemplo, né? Bloqueando aqui o ataque à dama, um lance como G3 e a posição estaria bastante equilibrada, apesar de ser uma posição bem difícil, né? Aqui vale dizer que a dama estaria segurando aqui a casa de G3. Iria para uma posição bem complicada, né? Mas, vamos voltar lá. Depois aqui de dama D6, o Ian Thiemann não foi para essa ideia com torre F1, que poderia igualar. Provavelmente também com problemas no relógio, jogou imediatamente dama G3. E depois aqui de rei G1, H3. Dá para entender a ideia do Ian Thiemann. Ele está aproveitando aqui o tema da cravada aqui, né? O peão não pode capturar, essa torre está escrava, enfim. O problema é que agora, essa dama aqui não tem ninguém defendendo ela, né? E aí depois de torre aqui em F2, H2 cheque, rei H1, torre toma D4, dama toma D4, a dama está protegendo aqui em F2. Qual que era o problema de ninguém estar defendendo ali a dama, né, Rafael? Por que você comentou isso? É porque, na verdade, aqui o lance 40 aqui do Nigel Short foi torre F2, provavelmente também com problema no relógio, tá? Porque aqui o lance mais natural da posição, que é o lance E6, abrindo um cheque, né? Esse lance seria muito forte, porque agora essa torre tá cravada, né? E agora é um cheque. E aqui, depois de torre rei G8 e agora sim torre F2, as pretas teriam muitos problemas nessa posição, né? Porque a torre tá atacada duas vezes e a torre tá cravada, né? Ela não pode sair daí se não perde a dama. Não tem o que jogar, na verdade, nessa posição, né? Aqui as brancas vencem, tá? Então por isso que eu comentei da dama tá sem defesa, tá? Mas como depois de H3 o lance jogado não foi o natural E6, muito provavelmente aqui o lance 40, no apuro do tempo, jogou torre F2 e aí não teve mais essa sequência, né? E a partida seguiu então com H2 cheque e agora ambos ganharam mais tempo aí no relógio, lance 41. E a gente vai ter um pouco mais de qualidade aí nos próximos lances. Rei H1, torre toma aqui em D4, dama toma D4 e agora protegendo aqui então a torre de F2. E agora cavalo F6 aqui pelo Ian Thiemann, uma ideia bacana, né? Porque não pode capturar aqui o cavalo, senão tá levando torre E1 aqui com sequência de checkmate, né? Por exemplo, o peão toma, torre E1 cheque, o rei não tem para onde ir, teria que cobrir com a torre, depois teria que cobrir com a dama. E aí você poderia escolher entre 3 checkmates aqui nessa posição. 3 ou 4? 3, né? Ou capturar com a torre, ou capturar com o peão promovendo para a dama, ou capturar com o peão promovendo para a torre. 3 possibilidades aí de checkmate existiriam nessa posição, né? Mas não foi assim que seguiu. Claro que o Nigel Short, com tempo no relógio, não capivarou, né? Não capturou aí o cavalo, mas seguiu então com torre E2, tirando aqui o torre da cara da dama, adicionando mais uma proteção aqui no peão, segurando aqui a casa de E1, né? E a partida seguiu então com o cavalo em H5. A gente vê como o Ian Thiemann vem com tudo, né? Ele vai atacando, é um estilo bem agressivo mesmo. E o Nigel Short se controlando ali, mas também agora vai ficar muito bem, porque depois de E6, abrindo então um cheque aqui descoberto, dama volta para G7, rei toma aqui em H2, eliminando então essas ameaças todas, né, desse peão aqui na sétima. E depois de F4, o Nigel Short faz um lance e o Ian Thiemann abandona a partida. Se você quiser dar pause nessa posição e encontrar o lance jogado aqui pelo Nigel Short,
É um lance bem instrutivo. F4 foi um blunder aqui do Ian Thiemann, foi um erro grosseiro do Ian Thiemann. Não poderia ter sido jogado o F4 nessa posição, mas a gente vê que o Ian Thiemann estava cego pelo seu ataque, né? Ele não estava acreditando. Na verdade é essa, gente. Na minha opinião, o Ian Thiemann não estava acreditando que mesmo depois de ter feito aquela avalanche de peões, atacou na ala da dama, atacou na ala do rei, abriu coluna, expôs o rei, vem com tudo, ele não tá acreditando que... como que eu não tô vencendo, né? E aí ele joga esse lance desesperado, F4, e que é um blunder, tá? É um erro grosseiro, porque permite aqui um arremate pelas brancas, e eu espero que você tenha encontrado esse arremate para punir aí o Ian Thiemann, que foi o lance jogado na partida, o lance bispo G6, espero que você tenha encontrado um duplo aqui muito forte, né? E aproveitando aqui que a dama tá cravada, né? Essa dama aqui de G7 não pode capturar o bispo porque ela tá cravada. Então aqui é completamente vencedor, não dá para continuar uma posição como essa, né? Depois, por exemplo, aqui de dama toma, peão toma, vamos jogar um F3 para dar aquela assustada, simplesmente G toma F3 e depois de, sei lá, o que vai jogar aqui, né? Não tem realmente o que fazer aqui, né? Porque as pretas, o problema todo é que as pretas não conseguem salvar a torre e defender o cavalo aqui ao mesmo tempo, né? E se jogar um lance aqui como cavalo, depois de bispo toma, cavalo toma, aí é um cavalo contra uma torre, né? E 4 peões aí contra 2, sendo peões passados e conectados aqui, 3, né? Esquece, só que não dá pra jogar não. Por isso aí que depois de bispo G6 o Ian Thiemann abandonou, né? Mas aqui tava perdido de qualquer jeito, né? F4 foi um blunder, mas aqui, enfim, talvez a melhor chance viesse aqui depois de dama toma, né? Peão toma e cavalo aqui em F4, atacando aqui essas duas peças. A torre E5, batendo aqui em F5, a torre toma em E6, bispo toma em F5, torre toma em E5D, toma em E5. A gente teria um final com chances aí de vitória para as brancas, né? De qualquer forma, eu acho que o Nigel Short teria a maior probabilidade de vencer essa partida, mas aqui as pretas poderiam oferecer maior resistência do que a continuação da partida, né? É isso, pessoal. Então a gente tem o Nigel Short vencedor do torneio de candidatos de 1993, então reconhecido aí pela FIDE como a pessoa que vai duelar, né, que vai desafiar o Garry Kasparov no título mundial de 1993, portanto. Mas uma polêmica muito grande vai vir com essa história, tá? No próximo vídeo eu vou contar pra vocês que polêmica é essa que vai culminar com a saída do Kasparov e do Nigel Short da FIDE, tá? E eles vão então criar a PCA, é uma outra associação de xadrez, e eu vou contar toda essa história pra vocês aí no próximo vídeo. Muito obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, gente, eu vou começar a lembrá-los, tá bom? Aí do like, do dislike. É uma forma aí de eu saber se vocês estão gostando ou não do vídeo, se vocês não estão gostando. Teve inscrito que carinhosamente falou: Rafael, você não precisa pedir like, eu dou like mesmo antes de começar o vídeo. Eu sei que muita gente faz isso, eu agradeço de coração. Mas tem muito inscrito que me pede também: Rafa, pô, me lembra, por favor, eu gosto, mas eu me empolgo e esqueço aí de dar a curtida, esqueço de dar o like. E também, gente, de verdade, eu tô sempre procurando melhorar o canal, né? Se alguma coisa não gostou, dê o dislike. Agora, se você der o dislike, eu só te peço também, põe lá no comentário pra mim, por favor, o que você não gostou e tal, pra eu poder melhorar, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela audiência, um grande abraço pra todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!